Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, entrando aí na telinha do teu celular ou então na tua TV, entrando aí o podcast IBM Podcast, meu irmão. Amém. Meu Deus, nosso diretor tá fazendo tantas atualizações aí que já foi programa Voltando para Jesus, já foi IBM Podcast, já foi, enfim. E agora nós estamos aí, o importante é o quê? É esse tempo precioso que você vai ter com ensinamentos, como é que eu vou dizer, temas que você não aborda em muitos lugares, né? E aqui, o meu diretor já falou, o meu pastor já falou, eu quero temas polêmicos, que é para poder, nós não vamos fugir do assunto não, meu irmão. Se os outros fogem, nós não vamos fugir não. É isso né? mesmo. Então assim, gente, eu estou aqui junto com a pastora Raquel, né? Eu vou já passar a palavra para ela. Quero deixar bem claro. O ser humano é o ser mais dependente, inocente quando ele nasce. E ele se desenvolve para ser o ser mais inteligente, de excelência, quando ele cresce. Então, cada um de nós aqui temos um nível de conhecimento. Nossas experiências,
Tem muita gente que sabe mais do que nós. Tem muita gente que eu aprendo, tem muita gente, então, ninguém é tão sábio que não possa aprender algo, ninguém é tão tolo que não possa ensinar algo. Então, eu não sei de tudo, tá? Com muita humildade, estamos aqui para debater um tema hoje bem polêmico, o que tem de religiões ou denominações religiosas, com várias interpretações sobre esse tema, só que eu vou me ater à Escritura, assim como a pastora Raquel também. Nós não somos... Deus, eu vou te falar qual é a religião que Deus deixou. O nome dela significa cristianismo. O meu filho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim a não ser por ele. Cristianismo, essa foi a religião que Deus deixou. Aí vai, denominação aqui, acolá e tal, os homens que vão dando as nomenclaturas, cada uma com a sua visão, que Deus pode ter entregado, claro. Tem umas igrejas que é só para cura, tem outras que é só para palavras proféticas, tem outras que é mais para libertação, tem outras que é mais... E tudo isso é o corpo de Cristo, e muito bem, e acabou. É simples, tem que ser maduro assim. Né? Então ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então uns completam os outros. E minha pastora Raquel, manda fogo aí, saudade da senhora. Seja bem-vinda. Muito obrigado, meu pastor, presidente. É uma honra estar aqui com vocês. Meus amigos e irmãos, querido convidado, você que nos escuta, que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje tem uma palavra que vai causar aí impacto, entendimento para você. Você que é cristão, você que não segue religião, você que é ateu, não se preocupe, fique conosco e comente aí o tema, pastor. Se nós morrermos, vamos direto para o céu. Eita, que bênção! Eita, aleluia! Pastor. Então vamos morrer agora! Então... Me dá um tiro aí, meu irmão, qualquer coisa, que já que nós vamos pro céu logo, já... Muito fácil, né? Parece ser muito qualquer fácil. Qualquer um já morrer, né? Então, como é que é o tema mesmo, pastor? Se nós morrermos, vamos direto pro céu. Rapaz, será, hein, pastor? Será? Bom, fosse assim, o sacrifício de Jesus seria em vão. Pra que ele veio mesmo, então, hein? Por que ele sofreu tanto na cruz, hein, pastor? É muito fácil. Boa. E aí, aquele ditado, aquelas pessoas que dizem, pastor, não, depois que a gente morre, a gente fica vagando na terra, hein, pastor? A alma fica vagando. A terra é lugar de viventes, de seres viventes, nós, né, pastor? Vamos pro purgatório. Purgatório. Fazer o quê no purgatório? Pagar os pecados, vamos apanhar lá, vamos sofrer, vamos... O capiroto vai meter o tridente no carro e tal. E aí, verdade. Quando pagar os pecados, aí volta de novo. Volta de novo. Pra quê? Aí volta de novo. Não foi suficiente, vai ter quantas vidas, hein? É forte, hein? Eita, tema bom. Então vamos falar, né, pastor? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vamos lá. Minha pastora, assim... Não tem como a gente só chegar assim e falar, tu vai, não vai. Não, tem que ter um contexto. Nós verdade. Não podemos pegar um texto isolado. Quem geralmente pega um texto isolado é para arranjar um pretexto. Ele não olha o contexto, ele pega aquele texto isolado para defender. Muitas vezes se esconder atrás de um pecado. Então ele pega um texto isolado sem o contexto para arranjar um pretexto para ele fazer o que ele quer. Então, minha pastora, primeiro, o que significa doutrina? Para o povo começar a entender, para a gente começar a entender, eu creio que, cara, muitos pastores que estão na frente não sabem nem o que é doutrina. É verdade. A palavra está dizendo, doutrina vem de trino, tricampeão mundial, por exemplo. Vem de 3, doutrina. Então significa o quê? Você tem que encontrar 3 bases bíblicas sobre um assunto para se tornar doutrina. Por exemplo, salvação. Tem 3 bases bíblicas? Tem. Então ela é uma doutrina bíblica. Amém. Batismo com o Espírito Santo. Tem 3 textos bíblicos falando sobre isso? Se torna a doutrina. Exatamente. Vamos supor, o inferno. Tem 3 textos falando sobre isso? Também se torna uma doutrina. Sim. Então, por isso que quando a gente estuda, Deus já me deu o privilégio de... primeiro, irmão, eu nunca estudei teologia. Irmão, eu lhe dou um conselho, melhor você nem estudar. Como é que tu vai explicar a Deus? Como é que tu vai explicar a Deus? Verdade. Explica isso. Ciência é grandiosa demais para caber na humanidade. Como é que você vai explicar a Deus, meu irmão? Então, mas enfim,
você quer ter conhecimento. Infelizmente, meu pastor, a maioria das pessoas que eu sei que fizeram teologia, essas pessoas hoje estão frias, racionais, perderam a fé, e algumas delas se tornaram até mesmo ateias, pessoas que, entendeu? Eu não tenho, enfim, não vou nem tocar nesse assunto, para não ser polêmico, enfim. Mas então, primeiro para você entender o que é a doutrina. Então nós vamos falar aqui sobre o céu. Isso. Né? Nós vamos falar aqui, como é que é o tema mesmo? Quando uma pessoa Se a gente morrer, a gente vai direto para o céu. vai direto para o céu, né? Primeiro de tudo, então vamos lá. O que é céu? Minha pastora, não, seja sincera. Sim. A senhora, quando era criança, ali no jardim da infância, ou, não sei se de uma família católica, aí ia pra catequese. Isso. Qual era a imagem do céu, assim? Qual é a imagem do céu? É aquela coisa muito bonita, aquele paraíso onde tem os animais, os anjos cantando para cima e para baixo, né? Não tem aquelas imagens do anjo na nuvem? É isso. Tem uma nuvem, aí tá lá o anjozinho na nuvem ali, aquele negócio todo e tal. Então, quando se fala em céu, as pessoas já... Imaginam isso. Por quê? Porque todos nós, o Brasil, ele foi colonizado pelos jesuítas, né? Uhum. Então, todos nós viemos de uma tradição católica. Exatamente. E isso foi inculcado. Por exemplo, quando a gente fala de Adão e Eva, só imagina aqueles duas pessoas nuas com uma folhinha ali isso, na frente. Isso, uma folhinha aqui na frente e tal. Essa é a visão que o pessoal tem, porque foi o que receberam, né? Limitado, né, pastor? Limitado. Na verdade, minha pastora, quando se fala em céu, não existe, você não vai encontrar essa palavra no singular. Toda vez que você lê na Bíblia, você vai encontrar essa palavra no plural. Não. Pai nosso que estais nos céus. É só ler lá. Leia Mateus 6. Né? Então, todo texto que você vê falando sobre céu vai estar no plural. Verdade. Céus. Por quê? Céu não é uma nuvem. Céu não é um vapor. Você vai lá ficar voando. Nós vamos se encontrar lá no planeta X. Céu, a palavra céus, ela se refere a regiões. São regiões celestiais. Isso está em Efésios, capítulo 6. Sim. Aquele famoso texto de batalha espiritual, sim, a partir do verso 10, que diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Regiões celestiais. Então, são locais, são regiões. O reverendo Adão Santos, um dos meus mentores, a quem eu aprendi, fiz curso, eu estudo com ele, né? É uma das pessoas que eu creio que no planeta Terra não existe alguém que conheça mais o mundo espiritual do que aquele homem vivo. Aqui, hoje, é o que eu creio. Sim. Né? Aquele homem. E ele fala justamente, ele explica essas regiões celestiais, ele explica como um rádio. É como se você tivesse um rádio e aí você quer escutar funk. Nós estamos aqui no Acre, por exemplo. Eu não preciso sair daqui, pegar um avião, ir lá no Rio de Janeiro para escutar funk. Eu quero escutar samba. Eu também não preciso sair daqui, pegar um avião e ir lá no Rio para escutar samba. eu quero escutar vamos supor, um forró. O nordestino, sim, né, que gosta do forró. Sim. Nós não precisamos pegar um avião daqui e ir lá para o Nordeste para escutar. Sim. Eu só preciso pegar o rádio e girar o botãozinho da frequência. Eu tenho que... Várias ondas sonoras estão invisíveis ali, sim, chegando naquele rádio. Por exemplo, micro-ondas. Por que o nome é micro-ondas? Porque são pequenas ondas, sim, dentro de um lugar ali, que aquelas ondas vão passando por dentro do alimento e elas vão trazendo um aquecimento instantâneo de tanta potência que tem aquelas ondas. Você não vê, eu não estou vendo essas ondas, mas elas estão atuando ali. Exatamente. Você não vê, mas elas estão ali, minha pastora. Por exemplo, o celular. Eu estou com o meu celular aqui, a senhora está com a senhora aí, sim, mas se nós pudéssemos ver as ondas invisíveis, aqui tem uma onda conectando esse celular aqui invisível a uma torre que eu não estou vendo, da senhora, exatamente, também, do pastor Edivan, de todo mundo. Invisível. Elas existem, só que eu não estou vendo. Exatamente. Você vai tirar um raio-x, por exemplo. Uhum. Você não está vendo as ondas que vão... Mas ali você recebe exame. É tão forte que vê rápido, você por dentro. É verdade. Então,
O que são regiões celestiais? São frequências. Você vai estar aqui e você pode se conectar. Vou já falar textos aqui de homens de Deus que foram arrebatados Sim. até essas regiões, estando em carne. Sim. Então, são frequências que você acessa através da meditação, da oração, né, que você acessa essas frequências. Né? Então, tudo é uma frequência. Então, nós estamos aqui e nós podemos orar, minha pastora. Se você tiver muita intimidade com Deus, você pode ouvir a voz de Deus, É verdade. como eu já ouvi. Tenho certeza que a senhora também já teve muita experiência com isso. Amém. Né? Sim. Você está parado no mesmo lugar. Se você fechar os seus olhos e eu perguntar assim, pastora Raquel, se imagine na França. Aí a sua visão, a sua mente vai lhe levar até a Torre Eiffel. A senhora vai visualizar a torre. A senhora vai... Quer dizer, a senhora está entrando... A senhora não está lá, mas a senhora pode acessar. Através de uma frequência. Lugares, por exemplo, as conquistas. Primeiro, tudo nasce na nossa mente. Você primeiro imagina. É verdade. A senhora, aproveitando, é uma escritora de livros, né? Está aqui. Amém. E fale um pouquinho, por exemplo, o livro nasceu como? Se não nasceu primeiro na sua Com mente? certeza. Né? Primeiramente, que os livros que eu escrevi, o primeiro foram Sonhos, eu dormindo e Deus me deu sonhos. Olha só. E aí são lá vários sonhos que eu tive, eu escrevi esse último livro, que é Os Guardiões do Invisível, né? Estou lançando já. O Golan foi lendo a Bíblia e Deus, ali eu fiz isso como se eu acessei aquele momento que Deus queria fazer naquele lugar com as pessoas, visualizei e criei um texto. Então, realmente é isso que o senhor falou, é acessar. Mas, pastor, o que eu quero falar aqui nesse momento? Eu creio que é por isso que as pessoas são tão enganadas. Porque isso que o senhor está falando aí, essa revelação de acessar o céu, né, é algo muito comum das pessoas aceitarem. Não é? E por isso eu acredito que tem um engano da mídia, da sociedade, do capitalismo, da educação já, da geração que vem, para as pessoas não entenderem exatamente o que é o céu, acessar o que é o céu, não é, pastor? Gente, isso é muito forte. Muito forte. Vamos se aprofundar, né? Vamos se aprofundar aqui. Por exemplo, esse copo aqui, ó, ele foi gerado na cabeça de alguém. Primeiro ele veio das regiões celestiais. E depois essa pessoa trouxe para o material e materializou ele no copo. Isso daqui, ó, existia nas regiões celestiais. Alguém pensou. Alguém imaginou. E alguém materializou isso aqui. Né? Então, vamos lá. Para iniciar, minha pastora, primeiro as pessoas têm que entender quem elas são. Gênesis 1:26 diz que quando Deus ele foi criar tudo, de Gênesis 1 até o 11, Deus ele vai criando, no princípio que Deus, os céus e a terra, enfim, haja luz, haja divisão entre a parte seca e a parte sólida, e aí Deus vai criando. E quando ele quer formar as coisas, existe uma diferença de criar para formar. Uhum. Esse copo aqui, ó, ele não foi criado, ele foi formado. Alguém pegou a matéria-prima e modelou isso aqui. Sim. Matéria-prima, né? Esse microfone aqui, ele não foi criado, ele foi formado. A matéria desse microfone aqui já existia. Sim. Foi Deus que criou. Então, Deus, ele cria e ele vai falando aos elementos para que os elementos formem o que ele quer. E aí Deus dá um comando, terra. Ele criou a terra, aí ele diz assim, ó, terra, produza. Sim. Forme. Animais. Aí a terra vai modelando. Leão, urso, papapá, a terra vai modelando. Aí Deus fala assim, mar, produza seres vivos. Quando é fé, os seres, baleia, os peixes, começam o mar que produziu. Então Deus ele dá uma ordem ao elemento que ele criou para produzir, para dar uma forma ao que ele quer. Nisso, meus queridos, quando Deus foi criar o homem, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Minha pastora, Deus ele é carne ou ele é espírito? Deus, se fosse carne, eu estava tocando nele aqui agora, nesse momento.
Muito fácil da pessoa prestar atenção. Boa. Então, com essa resposta da pastora, você já deu para entender. Então, Deus é espírito e Deus deu um comando à matéria que ele queria formar o homem. Exatamente. Façamos. Então, Deus falou com ele mesmo. Façamos. Porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem espírito em verdade. Então, dali surgiu o homem espiritual. O homem é um espírito. Amém. Isso. É um espírito. Pastor, eu não estou entendendo nada. Então, na Bíblia tem duas criações? Não. Tem uma. Deus criou o homem aqui. A matéria-prima, ele mesmo. Ele mesmo. Ele é espírito, o homem é espírito. Agora, Deus modelou, Deus deu uma forma para o homem. Em Gênesis 2, 27, no próximo capítulo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito, ruach, o espírito. E o homem tornou-se alma vivente. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, pastora, primeiramente, a gente tem que entender quem eles são. Amém. Eles são uma alma que possui dois corpos. Sim. Nós somos o único ser que possui dois corpos. Os anjos, por exemplo, eles possuem só um corpo espiritual. O homem, ele possui dois corpos. Amém. Ele possui o corpo espiritual, que foi feito em Gênesis 1, 26. E eles possuem o corpo físico, que foi feito em Gênesis 2, 7. Sim. Então vamos lá. Agora a pergunta, né? Quem vai herdar o céu? Né? Quem vai herdar o céu? Quem vai herdar o céu? Então, essa pergunta, primeiro, minha pastora, a morte. Todos nós tememos a morte, né? Sim. E carne e sangue não herdam o reino de Deus, é o que está na palavra. Então, minha pastora, para a senhora, uma pessoa que morre, Jesus ele falou várias vezes, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Passará da morte para a vida. Então, para a senhora, a morte é o fim ou é uma passagem? A morte não é o fim, né? A morte não é o fim, como ele falou, né? Viverá. Mas é como o senhor falou, essa carne acabou. Essa carne acabou. Eita glória! Mas o que nós, como o senhor falou, nosso outro corpo, que nós vamos ganhar no celestial lá, vamos acessar esse espaço. Os herdeiros, sim esses vão passar. Então, minha pastora quer dizer que o espírito vive sem a carne, mas a carne não vive sem o espírito. Então, tirou o espírito, o fôlego, a carne já foi. Morre. Exatamente. Né? Como é forte isso, né? Meu Deus. Resumindo, a carne foi tirada do pó. Exatamente. Por isso ela volta para o pó. Deus modelou ali. O espírito veio de Deus. Por isso volta para Deus. Volta para Deus. E a alma que pecar, essa então morrerá. Vai. Então, queridos, prestem atenção. A palavra morte, todos nós imaginamos como fim. Na verdade, a palavra morte, ela significa separação. Apenas vai haver uma separação. Vai haver uma separação. Quando nós morremos aqui nessa vida, o corpo se separa da alma e do espírito. Então, como Deus ele é três, ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dali, queridos, olha o que diz aqui em Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Cara, isso aqui... Muitos dizem, minha pastora, que isso aqui é uma parábola. Sim. Explica pra galera aí o que é uma parábola, minha pastora. É um conto, né? As pessoas contam, né? Para as pessoas acreditarem. Um conto de fadas, aquela historinha da caronchinha que falam. Isso é uma parábola, uma história. Ok, é uma história, certo. Queridos, uma parábola. Jesus ele falava muito em parábola, como a pastora disse.
para ilustrar uma verdade espiritual, né? O reino de Deus é comparado a uma pérola, o reino de Deus é comparado à semente, o reino de Deus é comparado e tal. Então Jesus, muitas parábolas. E aqui, em parábolas, não se usa nome próprio. Parábola é figurado, como a pastora Raquel falou. E essa passagem aqui, Jesus ele usa nome próprio. Jesus ele fala: havia um homem chamado Lázaro. Se havia, porque um dia houve. Exatamente. Então, por isso que para mim, isso aqui não é uma parábola. Para mim, falando para mim, isso aqui é uma história que Jesus viu em algum momento acontecer e ali estava replicando o que se tem depois dessa vida. Então, os dois morreram. O rico morreu no pecado. Lázaro morreu sem ser curado, comido por cães, sem família, leproso, mas era um cristão. Temia a Deus, tinha o Senhor. Quando morreu, a alma dele foi para o seio de Abraão. O rico morreu em pecado, foi para o inferno. Então, a morte não é o fim, é uma passagem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Sim, com certeza lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despeje junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Verso 7. O pó retorne à terra, de onde veio. O espírito volte a Deus, que o concedeu. Querido, o fio de prata que Salomão está se referindo aqui é uma linha tênua que está entre o espiritual e o carnal, e o físico. Quando a pessoa se aproxima da morte, esse fio de prata é o que mantém a conexão, ligado o espírito com a alma, com o corpo. Muito forte isso. Paulo falou o seguinte, que a palavra de Deus, ela penetra juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito, está lá em Hebreus. Então, como é que você vai tocar na divisão da alma e do espírito? Cara, isso é muito louco. Se eu tivesse tempo aqui, minha pastora, eu ia falar justamente sobre isso. O Adão Santos, ele disseca o ser humano. Ele mostra desde quando... E aí ele diz que Deus ele deu um cérebro para o ser humano, para esse cérebro ser... Vamos supor, você está num avião e existem os controles que controlam o avião. Sim. Justamente o cérebro, ele é a conexão. O espírito se funde com esse comando de controle que comandam o avião, que é o nosso corpo. Sim, sim. Então o cérebro é esses botões que fazem o nosso corpo funcionar. É verdade. Tanto que tem pessoas que passam por tanta opressão, por exemplo, tristeza profunda, traumas, que a dor é na alma, mas reflete aonde? No corpo. Exatamente. Só começa tumor e tal, gastrite. Nervosismo. Por quê? Porque nós somos conectados. E né? fazem exame médico e não dá nada. Não acusa nada, não dá nada. E com relação a isso que o senhor falou, pastor, eu tenho um testemunho pessoal para dar. Quando meu irmão faleceu há 3 anos atrás, eu orei para ele ressuscitar. E no necrotério, eu peguei na cabeça dele e eu disse, em nome de Jesus, ressuscita. Na hora, pastor, a voz falou comigo, o espírito não está mais aí. Para o senhor ver como testificando essa questão da separação. Meu Deus. Então, é realmente isso. Né? A morte, a carne vai ficar, acabou, vai para o pó, mas o espírito vai ser separado. Agora, para o céu, será? Aí é que nós... Vamos lá, vamos chegar lá. É forte, Brasil. É forte. Tá gostando aí do tema? É Bíblia, meu filho. O negócio aqui é Bíblia. Então vamos lá. Minha pastora, tem algumas religiões Sim. que elas falam... Eu não vou citar nome de nenhuma religião aqui. Sim. Não quero ofender ninguém. Sim. Por exemplo, morreu, acabou. O nome disso é aniquilacionismo. Pá, morreu... Pronto. Acabou, não existe mais nada, cessou ali. O que foi, o que construiu, o que deixou de construir. Cessou tudo, acabou. Não existe mais nada, nem céu, nem inferno, nem vida, pós-vida, nem nada, acabou. Cessou tudo, acabou. Outras religiões dizem que a alma, ela vai para o purgatório, que é Sim. que nós acabamos de conversar. Conhecida, né? Todo mundo sabe qual é a religião que fala isso. Sim. Né? Mas não vamos citar aqui. Ok. Outros dizem que a pessoa passa pela desencarnação
ela desencarnou. Aí ela se torna um espírito evoluído, tal. Aí depois ela encarna outra vez. Inclusive eu assisti um filme sobre isso, cara, semana passada. O cara vivia várias vidas. Então. Numa vida aí ele era uma mulher, depois ele vinha, era um Isso. homem. Aí depois ele era... É animal, né? Quando desencarna no animal. Aí vai, era um chinês, era um alemão, era não sei o quê. Aí tinha uma máquina lá que dava um choque na cabeça dele, que ele voltava a se conectar a todas as vidas do passado dele. E aí ele tinha um conhecimento e um poder, lutou na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, teve no Império Romano, na Idade de Cristo, e não sei o quê. E aí ele estava no século XXI. Eu não tô lembrado do nome do filme aqui. Enfim, um negócio interessante, né? Eu assisti lá, então. E aí ele ia aperfeiçoando, cada vez ele ia aperfeiçoando. E tem, né, enfim, minha pastora, essa tese aqui, antes que eu me esqueça, Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo após isso, o juízo. Acabou. Exatamente. É o que tu plantou, pronto. Isso é o que diz na Bíblia, irmão. Eu não vou pelo que está na religião. Exatamente. Eu acredito no que está na Escritura Sagrada, é o que eu creio. Se você não quer na Bíblia, tudo bem, opção sua, não tem problema. A gente respeita também. Mas o nosso livro de crença, regra e fé é a Bíblia Sagrada. E o último, aqueles que dizem que a alma fica dormindo. Pronto. O corpo morreu, dormiu, a alma também dormiu, e ali pronto. Só quando Jesus tocar a trombeta, e a segunda vinda, aí vai ressuscitar de novo, ela fica dormindo. Vou já falar sobre esse tema aqui também. Sim. Né? Então, assim, mas e o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que há 2 destinos, meu irmão. Simples, há 2 destinos. Jesus, ele pregou 12 vezes sobre o inferno e 6 vezes sobre céus. Ele falou o dobro sobre o inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu braço te faz pecar, corta. É melhor entrar no reino do céu sem um olho, sem um braço, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Lá, no inferno, o verme não morre, o sofrimento não acaba. São vários versículos que tem. Jesus, ele fala muito sobre isso, né, sobre esse temor. E o que é o céu? Eu já falei, céus são lugares celestiais. E eu vou já falar para você aonde está esses lugares. A pastora Raquel falou sobre o paraíso, vamos lá. Então, o céu é o paraíso, inferno é uma prisão, é como se fosse o presídio, é como se fosse a penal. É o lugar onde as almas que morreram sem Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, que não reconheceram Jesus como Filho de Deus, tá ok? É onde essas almas estão aprisionadas, esperando o juízo final, de Apocalipse, capítulo número 20, meu pastor. Então, estão esperando esse juízo, estão na cadeia, na prisão. Aqui na Terra não é muito diferente. Quando a pessoa comete um crime, Sim. ela vai para... Existe a audiência de custódia, alguns vão responder em liberdade, outros vão direto para a prisão, só que ela ainda não está condenada. Ela aguarda o dia do julgamento dela, e no dia do julgamento o juiz vai absolver ou vai condenar. Condenando, estabelece a sentença e ela permanece na prisão, né? Então, vai ser no juízo final. Então, assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim, minha pastora: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está falando assim: eu queria tanto poder estar com Jesus, porque Cristo já não está mais nessa dimensão material, ele está nas dimensões celestiais. E com esse corpo eu não consigo chegar até ele. E aí ele fala, como eu quero deixar esse corpo? Eu quero deixar esse corpo aqui que me prende aqui nessa dimensão para poder estar com Cristo, com o Senhor, nos ares. Minha pastora, a senhora se lembra? Atos capítulo 7, antes de Estevão morrer, o que foi que ele já viu mesmo? Nossa, ele viu ali a glória de Deus, ele viu a paz, e ele desejou logo sair daquele corpo. Não, pode vir, pode me matar logo de uma vez. Taca logo a pedra para mim. É... Ele viu os céus abertos. Foi, muito. E o Filho de Deus sentado à direita do Pai, falando, vem. Exatamente. Sobe para cá. Não tem como, né? Quem vê maravilha. essa glória, meu Deus. Aleluia. Eita, deu vontade agora de logo dar uma rajada em mistério aqui. Vou me controlar, meu diretor. Vou me controlar, porque eu também quero ir para lá. É verdade. Minha pastora, se eu for contar as minhas experiências de visões... por isso que o nome é Maranata, vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Você não tanta experiência que eu já tive.
Ah, meu Deus. Mas enfim, vamos lá, senão o tempo não vai nos deixar, né? Então, ele queria sair desse corpo. Minha pastora, a senhora, um exemplo para o pessoal que está nos assistindo nos entender. A senhora já viu aquele pessoal que cria passarinho numa gaiola, assim? Sim, sim. Numa gaiola? Sim. Aquela gaiola é o corpo. O pássaro é a nossa alma e o nosso espírito. Quando a gente morre, há uma passagem, a porta se abre e o pássaro chega na porta e ele pode voar. Ali a alma é desligada do corpo. Sim. Estou dando esse exemplo simples para as pessoas poderem entender o que acontece, né? Então, Jesus morreu. Ele disse, Pai, a ti eu entrego o meu Espírito, é verdade. espírito. Ele disse, entrega minha alma. Não. A ti eu entrego o meu espírito. A ti eu entrego o fôlego. É. A ti eu entrego o meu espírito. E suspirou e morreu. Certo? Então, Sim. ele não entregou a alma dele. Ele entregou o espírito. Que, como nós falamos, nós viemos de Deus. Sim. Todo ser humano que pisou nessa terra, o espírito vai voltar para Deus. Agora, a alma, já expliquei, somos uma alma. Exatamente. Temos um espírito e temos um corpo. Temos dois corpos, né? Inclusive, se você quiser a base bíblica, tá? Amém. Para esses dois corpos, isso está em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, meu Deus. Eu não me lembro a referência. Há corpos espirituais, é no capítulo 15. Tá? 1 Coríntios 15. Tem a base bíblica lá, se você quiser ver sobre o corpo espiritual, o corpo carnal. Amém. Outro exemplo, minha pastora. O ladrão da cruz, qual foi a promessa, minha pastora, que Jesus fez para ele? Vai, o famoso texto. Olha, Diz não, aí. que é muito polêmico também, né? Prometo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí? Olha aí. E aí, gente? Então, tem dúvida ainda? Vamos Pessoal, lá. ainda tem Aonde dúvida? é esse paraíso? Onde é essa região celestial? Exatamente. Vou dizer para você agora, meu amado ouvinte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 diz assim, Paulo falando. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado ao paraíso. Naquele dia ali, querido, Jesus reinaugurou com aquele ladrão o paraíso novamente, o Éden de Deus. Que o Senhor, quando Adão e Eva foi expulso, colocou 2 serafins com a espada de fogo para não deixar ninguém entrar. A partir daquele ladrão ali, Jesus está falando, eu estou devolvendo para você o céu. Eu mudo você para a frequência do paraíso. O corpo do ladrão foi para o pó. Agora a alma dele foi para o paraíso. Esse mesmo aqui que está no terceiro céu. Que Paulo, eu não vou nem falar dos 7 céus, minha pastora, para não dar o nó no povo, né? Sim, sim. Para não dar um nó na cabeça do povo. Tá? São 7 dias da criação, são 7 céus. Tudo está na escritura, só que está em códigos. A pessoa tem que ter muita intimidade para poder saber isso aqui. Então, eu vou ficar só no terceiro. Paulo não diz assim, ó, foi arrebatado até o último céu. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro. Verdade. No terceiro, eu fui lá no paraíso. Me levou até o paraíso, aonde o ladrão está. Aonde Jesus prometeu que ele estaria, né? Aquele corpo ali. Então, existe uma religião aí, minha pastora. Vamos lá agora para aquela palavra. Não, morreu, acabou. Pronto. Sim. Pronto. Né? Morreu, acabou. Né? Minha pastora só se lembra... Meu Deus, esse fato é muito top. Mateus capítulo 17, com quem Jesus estava conversando no Monte da Transfiguração. A senhora se lembra desse fato? Olha aí. Comente um pouquinho sobre isso aí. Ei, pastor, isso aí também é outra polêmica, né? Não, comente aí se não tem, se a pessoa vai ficar dormindo, então... Então, E aí justamente é a questão que o pastor fala sobre a reencarnação. Não, ele estava conversando ali, não, o pessoal fala, não, e reencarnou, como é que estava conversando com quem já morreu? Moisés e Elias. E aí, Elias. com quem já morreu? Os discípulos lá apavorados, né? Também sem entender nada. Como que estava conversando com quem já morreu? Elias, Moisés já foi? Como é que ele fez isso?
Esse é um ponto onde as pessoas que acreditam na reencarnação batem muito, pastor. E aí? Só para você ver, meu querido ouvinte, não tem como questionar com a Escritura. É exatamente. Não tem como. Moisés e Elias estavam ali em espírito. Jesus transfigurou o corpo dele. A Bíblia diz que Jesus transfigurou o corpo dele no corpo celestial, no corpo sem ser o corpo terreno. Pastor, como é o corpo celestial de Jesus? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 18, se eu não me engano, que João fala, e tinha os olhos como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu rosto brilhava como o sol, seus pés eram como de latão reluzente. Ali João estava vendo o mesmo corpo que ele viu ali na transfiguração. É o corpo celestial de Jesus. Então, querido, se as pessoas ficassem dormindo, Lázaro não estava dormindo. Exatamente. Ele estava conversando no seio de Abraão. E também o rico estava consciente do pecado dele. Por que ele estava no inferno? Aqui, Moisés e Elias. Ah, pastor, mas Elias foi arrebatado. Ok, tranquilo. Moisés, o texto é bem claro lá em Deuteronômio, que Deus fez ele subir no monte e o matou. Moisés morreu, tanto que Satanás discutia sobre o corpo. Onde é que está o corpo dele? Onde é que está? Isso está no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Então, queridos, não tem essa história de ficar, vou ficar dormindo, eu não sei o quê. Aí quando dorme, você muitas vezes, as pessoas que estavam em coma, tem pessoas que ficaram em coma e dormiram 10 anos e se acordou de novo e tal. E para elas foi como se ela tivesse dormido 20 minutos e não sei o que e tal, e tal. Querido, não é assim. Fechou os olhos, Jesus já falou, tu vai estar comigo no paraíso, cara. Vai estar comigo no paraíso. Mas qual é a base bíblica que essas religiões falam? Qual é a base bíblica? Eu vou citar algumas para vocês aqui, minha pastora. Vamos lá. Daniel 12. Daniel, lembrando, era o profeta do Antigo Testamento. O livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. É as revelações do Antigo Testamento. Apocalipse são as revelações do Novo Testamento. Então, Daniel 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, ele usa essa expressão dormir. Isso é uma palavra no português, se você quiser entender, eufemismo. É uma palavra menos ofensiva para dizer o fulano morreu. Aí você diz assim, o fulano descansa em paz, o fulano voltou para casa. Aí a criancinha, o papai vai lá, ela não entende, olha, o fulano virou uma estrela. Então, isso no português é eufemismo, uma palavra branda, menos ofensiva, né? Para não casar. O fulano morreu. Não, o fulano dorme. Ele está dormindo. Então, quer dizer, então vamos lá. E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. No Antigo Testamento, Daniel já está deixando bem claro, né? E eu vou já explicar para você, pastor, então por que a alma vai ter que voltar para o corpo? Vou ter que explicar para você. Já vou explicar para você daqui a pouco. Por que vai ser assim? Por que vai ter que ressuscitar? Eu vou explicar para você. Minha pastora, meu profeta Edvan, nós estamos quanto tempo aí? 40. Já? Pastor. Meu Deus do céu, vamos podendo falar ali. Pastor, então vamos explicando tudo isso que o senhor falou, né? Explicando tudo isso que o senhor falou. Se morrermos, vamos para o céu, sim ou não? Querido, se morrermos, você tem um espírito e tem uma alma. Se você estiver com Cristo, exatamente. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você estiver com Cristo, você vai para o céu. Vamos acessar Se você o céu. estiver sem Cristo, você, infelizmente, vai para esse lugar de tormento. Exatamente. Por Hades, né? Seol, Guiena, Tártaro. Exato, vários nomes. Isso é vários nomes dependendo da língua, né? Se é no grego, se é no hebraico, tudo isso são palavras, né? Então, para finalizar o raciocínio aqui, queridos, quando Jesus voltar, quando Ele voltar, João 5,58, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que
fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal sairão para a condenação eterna. Porque o espírito volta para o corpo. E aqui nós finalizamos esse podcast para você entender. Porque, queridos, tudo que nós fizermos, iremos comparecer perante o tribunal, nós fizemos através desse corpo. Sim. Então, é corpo, alma e espírito. Segundo, não pense que o lugar, os céus que Deus vai te entregar, essas regiões, é distante. É não, querido. Apocalipse, capítulo de número 21. E vi a nova Jerusalém, que descia adornada, aqui, ó, para essa terra. Para essa terra. Então você vai governar nessa terra. Você que tem Cristo vai governar nessa terra. Não é em outro lugar. Nessa terra. Depois disso, a nova Jerusalém, 1000 anos. Depois do milênio, aí, querido, vai vir a batalha final e tal. Depois disso, Apocalipse 22. E vi um novo céu e uma nova terra. E o mar já não existia, porque as primeiras coisas já passaram. E aí o Senhor vai nos fazer uma nova morada. Amém. Adão foi feito para herdar aqui, ó, essa dimensão. O diabo tomou a autoridade dele. Jesus veio em carne e osso para devolver o que foi roubado. Da mesma forma, nós iremos receber um novo corpo, assim como aquele corpo, minha pastora Raquel, que Jesus ressuscitou. Um corpo incorruptível, mas ele comia. Ou ele não comeu, ele não pediu comida para os discípulos? Sim. Tem algo para comer aí? Exatamente. Vocês toquem aqui, por favor. Toca aqui nas feridas, ó. Toca aqui do meu lado. Vê, Tomé, não tá acreditando não? Toca aqui. Veja, comigo. É um corpo daquele que nós iremos receber, um corpo incorruptível. Amém. Jesus pegou aquele corpo e voou. Voou e subiu nas nuvens. Jesus atravessava paredes. Ele estava reunido, trancado dentro da casa. Quando refere, pô, apareceu no meio. Então, é um corpo ilimitado. Sim. E com aquele corpo glorificado, nós iremos de novo reinar aonde Deus estabeleceu para o ser humano reinar. Amém. Que é aqui na terra. Isso então, mesmo. Quer ir para o céu? O céu é reinar com Cristo. Amém. Quer reinar? Entrega a tua vida para Ele. Amém, você e toda a sua casa. No nome do Senhor Jesus. Minha pastora, faça a oração final. Aleluia, Deus. Encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, porque eu sei que hoje houve entendimento, meu Deus. Sim, Pai, a tua palavra é a verdade, Senhor, que nos liberta do engano, aleluia, da prisão da nossa mente, Pai. E quando nós temos a nossa mente renovada em Cristo Jesus, nós vivemos Jesus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por cada um que ouviu, meu Deus, essa palavra e transformou a sua mente hoje. Muito obrigado por cada pessoa que neste momento está entendendo e trazendo a diferença na sua vida. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esse programa que possa alcançar mais pessoas, para que elas entendam que nós precisamos estar em Cristo Jesus para alcançar a vida eterna. Glórias muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graça e louvor. Aleluia e amém. Deus abençoe. Esse foi o podcast IBN. Deus abençoe. Até o próximo.